Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar principalmente sobre os resultados daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou que são correlacionadas. No caso, BB Seguridade faz parte aqui da carteira do canal. Olhamos para o resultado da companhia do terceiro trimestre de 2024 e será que de fato tem realmente, como se está comentando no mercado, um potencial de pagamento logo em seguida, no começo do ano que vem, de R$ 3 por ação? Vamos dar uma olhada por que se chegou a essa conclusão. E vamos começar aqui pelas demonstrações contábeis intermediárias. Elas estão obedecendo o IFRS 17, que é a recomendação da Comissão de Valores Mobiliários. Então, vamos começar aqui na demonstração de resultados propriamente dito. Veja que eu já deixei marcado IFRS 17, que é a recomendação da CVM. O que tem de interessante aqui? Em relação às receitas operacionais, veja que nos primeiros 9 meses de 2023 foi de 6,8 bi e agora 7,5 bi, um crescimento de 10,17%. Com relação ao lucro líquido, veja que ele sai aqui de 5,8 nos primeiros 9 meses de 2023, 5,8 bilhões, para 6,4 bilhões, um crescimento de 9,72. Lembrando, nós estamos falando então dessas demonstrações seguindo a recomendação da CVM, o IFRS 17. Olhando para o balanço patrimonial, nós coletamos aqui a informação do total de ativos. Ele salta aqui de 18,2 bilhões para 19,2. Isso vai fazer com que a gente chegue na conclusão de um dos nossos indicadores, que é o retorno sobre os ativos. É daqui que vem essa informação. Isso em relação ao lucro líquido. Aqui embaixo, uma informação que muito nos interessa é com relação ao patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido de BB Seguridade saiu de 9,8 bilhões no fechamento de 2023, portanto lá no final do ano, dia 31 de dezembro, para 12,2 bilhões. É um crescimento muito expressivo. E o que mais influenciou isso? Foi justamente esse item aqui, lucros acumulados. Veja que o ano passado, aliás, no fechamento do ano passado não tinha lucro acumulado e agora tem 3,7 bilhões. Então nós vamos guardar essa informação desses 3,7 bilhões em lucro líquido, porque isso aqui vai ser importante na hora que nós quisermos chegar nas nossas conclusões aqui nessa abordagem que nós estamos fazendo. Outra informação interessante vem aqui do fluxo de caixa. A gente quer ver se a companhia está gerando caixa. O que nos interessa é essa parte aqui, caixa gerado pelas atividades operacionais. Pode ser também consumido, mas no caso aqui, o ano passado, no mesmo período, os primeiros 9 meses foi de 2,5 bi e agora 300 milhões a mais, de 2,8 bilhões. Portanto, foi positivo o caixa operacional. Isso quer dizer que para os custos que a empresa tem para gerar os seus serviços, ela está recebendo mais do que isso. Portanto, tem um potencial para gerar caixa. E a gente olha aqui e vê se isso é possível dentro da variação do caixa equivalente em caixa, que se nós olharmos para esse item aqui, o aumento ou redução do equivalente em caixa dos primeiros 9 meses, teve um crescimento de 733 milhões. Portanto, a companhia está gerando seu caixa. Nessa abordagem que eu estou fazendo dessa vez, eu estou utilizando muito inteligência artificial. Então eu peguei toda a documentação e pedi para que a inteligência artificial me desse aqui informações detalhadas sobre os lucros acumulados. Ela não conseguiu, me pediu mais informações, mas eu não queria avançar muito sobre isso. Então eu vou ficar com aquilo que ela trouxe para eu compartilhar com você e você entender do que eu estou falando. O que são os lucros acumulados? Lucros acumulados representam a parcela do lucro líquido de uma empresa que não foi distribuída como dividendo aos acionistas. Então, se não foi, vai permanecer ali, deve ter algum propósito para não ter sido, mas também pode significar que em algum momento, não sendo utilizado, acabe sendo distribuída como dividendos. E qual é o impacto do resultado do período? Então, é o seguinte, se houve aumento de lucros acumulados, então o lucro líquido, por exemplo, do terceiro trimestre de 2024 for positivo, e ele é positivo, a gente viu agora há pouco, então significa que os lucros acumulados aumentarão. Se você pegar o balanço do ano passado, do trimestre passado, você vai ver que já tinha lucros acumulados, e agora esses lucros acumulados estão maior. Aqui, em vermelho, eu deixei uma parte que me pareceu importante, o impacto de eventos não recorrentes. Provisões. A constituição de provisões para contingências ou outras obrigações pode reduzir lucros acumulados. Então, provisões
para contingências reduz o lucro acumulado. É importante você gravar isso, porque depois nós vamos ver se houve aumento de provisões. E qual é o impacto aqui na política de dividendos, distribuição de dividendos? A distribuição de dividendos reduz lucros acumulados. Portanto, se está lá, se o valor for distribuído, então vai reduzir. O que significa isso? Que existe um potencial de que aquele valor seja utilizado para fins de pagamento de dividendos. Do ponto de vista da análise mais qualitativa, capacidade de geração de caixa, por isso que nós entramos no fluxo de caixa. Uma alta acumulação de lucros pode indicar uma forte capacidade de geração de caixa e um bom desempenho operacional, que nós vimos agora há pouco. E, portanto, o que se vai fazer com esse valor? Bom, se não houver provisões a serem feitas, o natural é que esses valores sejam distribuídos. Lá no documento original, que você vai encontrar no site de Relações com Investimento, tem esse sumário de desempenho para este trimestre que nós estamos, que faz uma análise do lucro líquido. Só que essa análise não obedece o IFRS, tá? Que é uma obrigatoriedade da Comissão de Valores Mobiliários por conta dessa resolução. O que vai seguir agora obedece ao IFRS 4, que é uma determinação, uma imposição da Superintendência dos Seguros Privados, a SUSEP. Então eu mandei fazer um resumo disso aí com inteligência artificial, para chegar nesse documento do desempenho, seguindo o IFRS, que é o que vai estar, no final das contas, na apresentação que a companhia faz lá durante a sua teleconferência de resultados. Então, o BB Seguridade reportou lucro líquido de 2,3 bilhões, aqui é no trimestre, aumento de 10,1%. No entanto, se a gente considerar os 9 primeiros meses, o lucro líquido ele foi aqui de 6 bilhões, a gente viu que no IFRS 17 é de 6,4, e uma alta em relação ao ano passado, no mesmo período de 9 meses, de 5,7. Veja que ele é diferente daqueles 9,72 que nós apuramos agora há pouco. Então, por isso que você vai encontrar essas diferenças. É só uma questão de como é apresentado. Enquanto que lá no IFRS tem um apelo mais de uma demonstração que está em regime de competência, ou seja, traz às vezes futuro a tempo presente, aqui reflete mais, ou seja, está em regime de caixa, refletindo mais o que está no caixa da companhia. Então veja que o lucro líquido da Brasilseg aumentou 12,6%, aqui nós estamos falando da parte trimestral, a Brasilprev cresceu 12,9%, a corretora 9,1%. Tem todas as explicações ali, a gente não precisa entrar, nós só queremos entender se o caminho que está indo BB Seguridade é um caminho de uma melhora dos seus resultados. E você lembra das provisões? Veja aqui, Brasilseg e Brasilprev foram impactadas pela nova norma com a constituição de provisões complementares de cobertura. Provisões, portanto, da onde que vem essas provisões? Vem daqueles lucros acumulados. Brasilseg constituiu a PCC. A PCC é essas provisões complementares de cobertura. Então ela fez aqui uma provisão de 130,7 milhões, só que isso foi no segundo trimestre de 2024. Então já está refletido naquele valor que nós vimos de 3,7 bilhões que estão nos lucros acumulados. Enquanto que a Brasilprev, ela constituiu 650 em janeiro ainda, estão relacionados à insuficiência das provisões matemáticas de benefícios concedidos. Então, portanto, também já tem o seu cômputo e ajustou essas premissas atuariais no segundo trimestre de 2024, portanto, aqueles 3,7 já estão refletindo esses valores. Eventos extraordinários. A constituição da PCC, que nós vimos agora, que PCC fica ruim, né? Mas são as provisões complementares para cobertura. Na Brasilprev, no segundo trimestre, no valor de 217 milhões, foi classificada como evento extraordinário, impactando no lucro líquido ajustado. Portanto, o que interessa para nós é que aquele valor lá que está já é líquido, já tendo incididas todas as provisões necessárias. Aqui, com relação ao guidance, eu só levantei isso porque BB-Seg também acabou distribuindo seu guidance. Então, BB Seguridade revisou o guidance de prêmios emitidos da Brasilseg devido ao ambiente de negócio. Ele estava entre 3 e 8, se eu não estou enganado, e reduziram para 1% no crescimento do ano de BB Seguridade, por conta aqui da parte do agrícola. Os demais guidances foram diminuídos, então ela está prevendo um resultado pior dentro de BB Seguridade por conta do agro. E agora, para entendermos o nosso racional, veja que os lucros acumulados tem aqui 3,7 ou 3 bilhões 718, que são esses que eu estou colocando aqui na calculadora.
E veja que o lucro líquido, neste caso aqui, ó, do terceiro trimestre de 2024, ele foi de 2 bilhões 251 milhões. Portanto, mas esse já está computado. Vamos supor que houvesse a repetição desse mesmo valor no quarto trimestre. Nesse caso, a BB Seguridade poderia chegar ao final do exercício com 5,9 bilhões no seu lucro acumulado. E lá na teleconferência de resultados nós temos uma parte importante que foi questionado com relação a dividendos, que eu trouxe aqui só para nós entendermos direitinho o pensamento da companhia em termos de pagamento de proventos. Já falou aqui se tem algum planejamento para mudar a política para pagamento trimestral e também alguma atualização sobre o programa de recompra, a finalização dele, que é próxima, e se tem algum plano de abertura aí de um novo programa. Bom, sobre o programa de recompra, eu vou pedir aqui para o Rafael conduzir, mas está aberto, vemos, né, efetuando, acho que o Rafael pode endereçar melhor. Em relação aos dividendos, a gente sempre praticou, né, uma política de pagar bons dividendos, e, enfim, acho que a perspectiva sempre é essa, né, a gente tem a prerrogativa, mas não existe nenhum cenário adverso ou nenhuma política contrária, acho que a gente vai continuar, né, sempre olhando, né, para o melhor e tentando sempre alcançar, né, os melhores patamares. Então acho que é isso. Rafa. Isso com relação até frequência, é importante lembrar, né? A gente tem a corretora, a gente sempre distribui a totalidade do resultado, então ela não gera reserva estatutária, a gente não pode distribuir com uma frequência menor do que a semestral, então isso gera esse impedimento para a gente na distribuição com uma frequência maior, sendo que boa parte do nosso fluxo de caixa disponível ele vem da própria corretora. E nas seguradoras a gente tem uma posição bastante conservadora na distribuição, a gente prefere reter o caixa ao longo do semestre e fazer uma reavaliação semestral e aí avaliar, né, o quanto que a gente tem à disposição para distribuir aos acionistas. Então, por enquanto, não está, como a André falou, na discussão, aumentar a frequência, mas sim, continuar pagando algo no patamar que a gente vem praticando historicamente, isso não muda. Em relação à recompra. E depois disso ele vai falar sobre a recompra de ações, que está chegando no limiar, eles não vão fazer novas recompras de ações, e talvez o máximo que pode acontecer é que eles acabem no cancelamento dessas ações. E, portanto, podemos concluir agora, né, a possibilidade de que BB Seguridade chega ao final do exercício com 8,5 bilhões de lucro líquido, podendo não, né, ele já distribuiu os proventos desse exercício, que ficaram aqui na ordem de R$ 2,65, e veja que o mercado se assanhou com esses resultados que foram apresentados, mas eu acho que é mais com a questão da possibilidade do pagamento de proventos. A ação chegou a ultrapassar R$ 35, agora estava caindo um pouquinho abaixo disso, e com o pagamento desses R$ 2,65, veja que o dividend yield fica aqui, ó, em 7,57%. A informação relevante aqui, ó, é com relação ao número de ações possuídas. O BB Seguridade possui 2 bilhões de ações. Com os valores que nós apuramos, que ele pode chegar ao final lá são aqueles 5,9 bilhões, né, dos lucros acumulados, se nós dividirmos pelos 2 bilhões de ações, então pode ser que, ou pelo menos ter a condição de pagar no fechamento do semestre, porque os pagamentos são semestrais, acontece lá em fevereiro, normalmente o pagamento, na ordem de R$ 2,98, quase R$ 3 por ações. É daí que vem a conclusão, isso só considerando o fechamento do semestre, ou considerando apenas um semestre. O resultado em si de BB Seguridade foi um resultado que a gente pode considerar assim, mais ou menos dentro do esperado. É que como tem alguns acumulados, até porque reduziu o pagamento de proventos, no primeiro semestre de 2024, principalmente por conta daqueles fatores que eu acabei mencionando, que são os fatores de ordem burocrática, mas também por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e mais as queimadas no norte, no Pantanal e no Cerrado. Por conseguinte, né, já esperando esse reflexo dentro do agro. Os resultados estão mais ou menos dentro do que se imagina. O que acontece é o potencial de pagamento, que ele ficou mais elástico e, por conseguinte, isso está influenciando nas ações. Qual é a nossa visão? Vamos deixar essa informação, que é muito positiva, e dar uma esfriada. Ela dando uma esfriada, talvez as ações desçam para perto dos 34 baixo, 33 alto, e aí voltamos a comprar ações, porque parece que é o mais prudente a fazer nesse momento. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.